Ok, já devem ter recebido o anúncio, ok? E eu vou então dar início a esta sessão. Eu vou fazer uma breve contextualização do tema da falópia e apresentar a falópia para quem não estiver tão familiarizado com ela, e depois serei seguida por 4 apresentações com várias experiências em diferentes regiões onde a espécie está presente. E para começar, acho que é importante sabermos como reconhecê-la, porque é uma espécie que, apesar de tudo, as pessoas ainda não conhecem muito e que em alguns territórios não está muito presente, ou que pode estar presente, mas as pessoas não dão por ela por ser uma espécie que é relativamente discreta. Esta espécie dão-lhe o nome de sanguinária do Japão, porque os caules têm uns veiozinhos vermelhos, parece quase sangue, daí o nome de sanguinária, e é uma espécie da Ásia. Eu vou estar a falar de falópia japónica, mas de facto muitas vezes podemos ter outras espécies ou híbridos desta espécie com outras muito semelhantes. É uma espécie que aparece principalmente ao longo de margens de rios e de ribeiras, mas também cada vez mais ao longo das vias de comunicação e também em áreas degradadas e às vezes a partir de jardins onde foi Pois. utilizado como ornamental e depois se espalhou, ou então em terrenos agrícolas, porque é muito fácil ela fragmentar-se e depois ser dispersa nesse tipo de habitats. É uma espécie que, tanto quanto se sabe, está principalmente na parte norte e noroeste do país, mas quando nós começamos a estar mais atentos a esta espécie, vimos que de facto já há algumas localizações bastante mais a sul, e ela está presente há muito tempo em Portugal, pelo menos desde 1951. Portanto, é uma espécie que tem passado meio despercebida, não lhe darmos muita atenção, mas que de facto está a aumentar e a provocar prejuízos em vários sítios. Há várias outras espécies de falópia semelhantes, entre variedades e híbridos, e a que se observa será provavelmente a falópia japónica, assim a maior quantidade, mas é muito possível que haja alguns híbridos e também outras espécies também presentes no nosso território. É uma espécie que cresce bastante e que faz este aspecto bastante vigoroso e a crescer rapidamente e que tem, como eu dizia, aqueles veiozinhos nos caules meios avermelhados que lhe dá o nome. Tem os caules, como veem aqui nesta fotografia, na parte de baixo direita, ocos, que parecem quase as canas, apesar de serem bastante mais frágeis quando estão ainda verdes, e cresce muito rapidamente. É uma espécie que pode crescer tanto para baixo como para cima do solo, e de facto o que nós vemos acima do solo tem correspondência abaixo do solo. Muitas vezes a parte abaixo do solo pode chegar a 3 metros enterrada na terra, e isto pode ser cerca de 90% da planta. Portanto, ela tem mesmo muito vigor debaixo de terra, o que depois se vai refletir em impactos a esse nível. Cerca de 80% está nos 20 centímetros mais superficiais e o resto estará depois mais para baixo. Os caules são em zigue-zague, o que também ajuda a identificar, como se vê aqui nesta fotografia, que vão andando um bocadinho de um lado para o outro, e tem uma regeneração vegetativa muito, muito vigorosa. Portanto, poderá haver produção de semente, e nós já vimos algumas sementes e germinam, apesar de sem ser com muito vigor em Portugal, mas o grande vantagem desta espécie é realmente a regeneração vegetativa, tanto através de fragmentos dos rizomas como da parte aérea. Portanto, há que ter muito, muito cuidado com os fragmentos e com o material vegetal que se retira de ações de controlo, que aqueles fragmentos mais pequenos do que 1 centímetro conseguem dar novas plantas. Quanto às sementes, tem que se confirmar ainda melhor, mas nós nas plantas que temos visto já encontramos algumas sementes. Isto pode dificultar ou não o controle, se tiverem mais este meio de dispersão, podem chegar ainda mais longe. É uma espécie ginodioica que tem plantas que são femininas e plantas que são hermafroditas, e tem também híbridos. E, portanto, os híbridos podem ser um problema, porque depois podem alguns deles ser mais agressivos do que a falópia japónica original. Nós encontramos sementes, vocês veem aqui as sementes que já encontramos, elas têm capacidade de germinação de curta duração, tanto quanto se percebe, germinam principalmente na primavera ou depois no outono a seguir, e podem ter 2, 3 anos de viabilidade,
mas pelo menos as que nós testamos em laboratório não germinaram todas e apenas algumas germinaram. Na Europa, a maioria das plantas serão femininas, portanto, femininas sozinhas não se reproduzem seminalmente, mas com esta espécie também não seria necessário, porque ela, todo o poder vegetativo que ela tem é mais do que suficiente para ela invadir. Mas as hermafroditas de outras espécies podem dar-lhes pólen. Isto não está ainda muito clarificado, mas quer dizer que elas podem hibridizar com as outras espécies e acabar por dar, às vezes, híbridos que sejam ainda mais vigorosos. É uma espécie que regenera muito rapidamente após o corte, e vocês vão ver agora nas apresentações de controle que é difícil de controlar. Estas fotografias foram tiradas uma semana depois de terem sido cortadas e que elas já tinham algumas cerca de 20 centímetros de tamanho, e elas podem crescer em 4 dias cerca de 40 centímetros. Portanto, são espécies que crescem mesmo muito rapidamente e quando nós tentamos controlar, elas voltam muito rapidamente. É importante ter consciência que elas têm um aspecto muito diferente durante o ano. Elas na primavera, e agora têm mais ou menos este aspecto, já têm as folhas formadas em alguns sítios, outras estão a começar as folhas e ainda se veem os calos mais despidos. Durante o verão vão estar cheias de folhas e têm a floração, mas depois no outono começam a amadurecer e a perder as folhas. Depende das regiões do país, há algumas regiões que não têm perdido completamente as folhas durante o outono. No inverno ficam sem folhas nenhumas e depois na primavera vão voltar a ter estes turiões e a reiniciar o ciclo. Em alguns sítios mais abrigados, o que se tem verificado é que elas não chegam a perder totalmente as folhas e conseguem durante o ano manter sempre as folhas, mas assim, de uma forma geral, o que acontece é que elas não estão visíveis durante todo o ano. E que problemas é que elas causam? Porque é que nós estamos a trabalhar com esta espécie e estamos tão preocupados com ela? Ela é um problema grave para a biodiversidade e, de facto, ela aparece em muitas áreas que têm interesse de conservação, logo no nosso único parque nacional, e em áreas ripícolas, que são muitas vezes áreas que nós temos interesse de conservar, e que vai fazer mantos completamente densos e compactos que vão prejudicar muito a biodiversidade. Mas tem também muitos impactos nas atividades humanas e nas infraestruturas humanas. Ela, como vocês veem aqui nas fotografias, isto é alcatrão e esta plantinha tinha um palmo de tamanho e já estava a arrebentar alcatrão, e aqui nesta fotografia da direita está a crescer entre o alcatrão e o muro. Portanto, ela consegue crescer em infraestruturas bastante sólidas e construídas, o que vai refletir-se em muitos prejuízos em termos de beiras de estradas, canalizações, esgotos, mesmo muros e às vezes até nas próprias habitações. Portanto, acaba por ter muitos impactos a este nível e que são muito custosos. Além disso, o controle vai ser muito difícil e não é uma espécie nada fácil, como vocês vão ver agora a seguir. E isso quer dizer que os danos causados por ela muitas vezes acabam por ser muito dispendiosos. Quer dizer que quando se detecta muito no início, é muito importante tentar eliminá-la enquanto ela está muito localizada. Onde é que nós sabemos que ela está? A área onde há mais registros, como veem aqui no mapa, os pontinhos a vermelho, é realmente no noroeste do país, mas cada vez mais há registros mais a sul, e há alguns que já estão bastante distantes daquela zona onde ela está mais presente. Portanto, há que estar muito alerta e aprender a reconhecê-la para conseguir localizar. Eu diria que é muito possível que ela esteja em mais locais do que estes, mas que está despercebida e as pessoas ainda não deram por ela. Se observarem esta espécie ou qualquer outra espécie invasora, nós, no âmbito da Semana sobre Espécies Invasoras, estamos a fazer este macrobioblitz, em que qualquer pessoa se pode associar a este projeto, que se chama Macrobioblitz SEI 2024, e se registarem a Falópia japónica, neste caso estamos a falar da Falópia japónica, mas podem registrar qualquer espécie que observem, durante esta semana, até 12 de maio, vai ficar registado neste projeto e, portanto, vamos ter acesso aos dados e conseguir fazer uma avaliação durante esta semana. Portanto, registrem-se no iNaturalist e, se virem falópias, estejam atentos e registrem. Além disso, as experiências de controle que estão a decorrer, vamos ver agora a seguir. Eu deixo só o convite para
quem ainda não está a contar participar na Semana sobre Espécies Invasoras, há atividades em Portugal e Espanha um bocadinho de todo o lado, e, portanto, são muito bem-vindos. E eu vou interromper a minha partilha e passar a palavra à próxima oradora, que será a Ana Pinheira. Obrigada, Elizabeth. Vamos deixar as perguntas para o fim, porque acho que nós vamos abordar vários temas que são semelhantes e depois as perguntas podem se sobrepor. Boa tarde a todos. Vou partilhar a tela. Conseguem ver? Está a entrar? Já está. Já está? Ótimo. Já. Pronto. A Elizabeth fez a introdução e mostrou quais eram os impactos da falópia nos ecossistemas. Agora vou partilhar a experiência que tem sido de Guimarães no controle da falópia japónica, nomeadamente na utilização de malhas biodegradáveis, que é uma técnica que não é muito utilizada, ou praticamente não é utilizada, e vou explicar aquilo que foram os resultados e o nosso trabalho com esta espécie. Assim, de forma muito breve, passou a apresentação. Já está. Não, Ok. não. Passou? Ok. Agora sim. Ótimo. Pronto, assim de uma forma muito breve, temos o território de Guimarães. O território é um território industrial que tem sido afetado pela indústria, especialmente a parte dos ecossistemas naturais, têm sido afetados ao longo do tempo pela indústria, e algo que afeta muito todas as áreas naturais é as espécies invasoras. E nós no território, mesmo as áreas que estão identificadas como áreas naturais, têm presença de certas espécies invasoras, como por exemplo as acácias, mas também ao longo do tempo temos encontrado muita falópia no território. A falópia tem se espalhado bastante. Nós temos áreas no nosso concelho que são críticas, que são áreas normalmente industriais, são áreas em desuso, ou terrenos abandonados, ou movimentação de terras, que nós sabemos que há movimentação de terras e depósitos, e portanto a falópia, com os fragmentos de um lado para o outro, nós temos encontrado esta espécie completamente espalhada no território e nós temos monitorizado isso. Portanto, perante este problema, em 2022, através do Fundo Ambiental, nós criámos o projeto Sem Invasoras. Este projeto teve três áreas, três componentes principais: a educação e sensibilização sobre os impactos ecológicos, desculpem, sobre os impactos económicos e sociais das espécies exóticas invasoras. Depois teve a componente da investigação, em que nós testámos metodologias e focámos em duas espécies específicas, porque havia uma lista do Fundo Ambiental, tínhamos que escolher as espécies, e nós escolhemos a Penicetum, ou neste caso os chenchuros, e também escolhemos a falópia, apesar de não estar na lista, mas como é uma espécie que tem um impacto muito grande e a dispersão dela no território é significativo, nós também incluímos no projeto. E depois temos a parte da componente de divulgação e comunicação de todo o projeto nas redes sociais e na criação de material. No que tocou à sensibilização, nós tivemos a parte da sensibilização para os técnicos municipais, até com a colaboração da Elizabeth e da Hélia, e depois também tivemos com as Brigadas Verdes, em que nós explicámos que são espécies invasoras e depois atuámos no território e nas áreas, em cada freguesia de cada Brigada Verde, que são grupos de voluntários. Depois temos a parte da comunicação, em que cada local de intervenção nós colocávamos painéis informativos para informar as pessoas o que fizemos e qual era o problema, folhetos informativos, vídeos e também jogos educativos para a comunidade escolar. E depois tem a parte da investigação. No caso da investigação, eu pus aqui só estas imagens para vocês verem a diferença. Neste caso foi com a Penicetum, que ela foi identificada em 3 áreas no Conselho. Isto é uma das áreas que foi em que houve intervenção, que foi num parque de estacionamento no centro da cidade, e a planta espalhou-se completamente. Entretanto, nós removemos, através de técnicas manuais, e depois plantámos espécies autóctones, principalmente aromáticas. E para já a área está controlada e não se vê a espécie. E esta foi o nosso grande foco, que foi a falópia japónica. Esta é a área de intervenção. Aqui temos a planta na sua forma mais vigorosa, em grande crescimento. Nós selecionamos uma área de 200 metros quadrados para intervir. Intervimos no início do crescimento da planta, normalmente em meados de abril. No local removemos cerca de 15 toneladas de falópia, e quando digo 15 toneladas era sedimentos, raízes, folhas, caules, tudo. Ou seja, e foi tudo colocado em sacos bem selados para depois deixar secar. Mas ainda foi bastante material, como vocês vão ver nas imagens.
E nós decidimos utilizar este tipo de técnica ou de material porque Guimarães não utiliza químicos e, portanto, para controlar a vegetação nos seus espaços verdes e, portanto, nós queremos arranjar alternativas que permitam controlar, principalmente, as espécies com comportamento invasor. Portanto, aquilo que foi a nossa metodologia, nós no terreno selecionámos a área e dividimos-la em duas metades diferentes. Uma era o tratamento 1, em que nós removemos 30 centímetros de sedimento, colocámos as malhas e depois colocámos sedimento limpo, sem nada, clean. E depois tínhamos o tratamento 2, em que nós não removemos sedimento, apenas só remexemos o solo, cortamos a falópia e remexemos o solo, colocámos as malhas e depois uma camada de sedimento que permitisse cobrir as malhas. E depois tínhamos ainda o controlo, que foi uma pequena área, só para testar a experiência. Portanto, isto aqui é para vocês verem, isto era uma grande confusão, era falópia, era também silvas misturadas. Vocês aqui conseguem ver que foi a remoção manual, a parte de cima, a parte superior primeiro, tudo colocado em a parte superior era queimada, porque era tanto material que nós não tínhamos também espaço depois para colocar tudo em sacos. Mas também conseguem ver ali o tamanho das raízes, isto era só superficial, na imagem da direita. Depois aqui já foi, depois da parte superior cortada, nós utilizámos máquinas para conseguir remover o sedimento, porque a área parecia pequena, mas depois quando formos a ver a área era enorme, e principalmente a área de falópia, não era assim tão pequena, não estava contida só naqueles núcleos que nós tínhamos identificado, e portanto todo o material era colocado nestes sacos grandes e selados, cuidadosamente selados, e depois nós deixámos estes sacos a secar durante mais de um ano, praticamente um ano. Aqui foi a colocação das malhas biodegradáveis, esta é na parte do tratamento 2, que é a parte superficial. Nós tivemos o cuidado de colocar as malhas para lá da falópia, ou seja, 1 metro depois de onde ela estava a crescer, que é para ver se ela não fugia, se escapava pelas bermas das malhas. Colocámos também as malhas sobrepostas umas às outras, também para ela não escapar por entre as malhas, contudo, ela ia tentar escapar-se. E depois pregámos umas às outras. No final colocávamos sedimento por cima das malhas. O outro, na fotografia da esquerda, é as malhas do tratamento 1, em que houve a remoção de sedimento. O procedimento foi o mesmo, colocação das malhas e depois sedimento. Este é o resultado final, após o controlo. E depois houve a monitorização. Nós semanalmente íamos ao terreno e íamos verificar se havia indivíduos a crescer e a furar as malhas. E nós verificámos que no local onde as malhas foram colocadas superficialmente, havia indivíduos a conseguir furar as malhas, somente nas malhas mais fraquinhas. E esses indivíduos eram fotografados, contados e retirados. Esta aqui é a tal imagem que eu vos mostrei, que eu pus aqui só para verem o comportamento da falópia, é que ela não furou a malha, mas, no entanto, apesar da sobreposição das malhas, ela mesmo assim conseguiu crescer, andar à volta das malhas e encontrar um espaço para depois crescer. Ou seja, aqui ela não furou a malha, mas simplesmente encontrou ali uma maneira de crescer e de passar pela parte da fibra. Pronto, ou seja, ela não furou, mas conseguiu de alguma forma fugir, mesmo assim, mesmo com a sobreposição. Isto não aconteceu muitas vezes, mas durante a altura em que ela estava a crescer, e foi logo a seguir à experiência, ela tentou de todas as maneiras sair, por assim dizer. Portanto, isto aqui são os resultados. Ainda falta acrescentar agora este período de janeiro até agora abril, mas os resultados mantêm-se os mesmos, que é a malha onde houve remoção de sedimento não apresentou indivíduos a crescer, enquanto que a malha sem remoção de sedimento havia indivíduos a crescer e a furar as malhas. Portanto, o fator remoção de sedimento, a perturbação nas raízes e o facto de removermos quase todo o material é o fator que perturba e que é eficaz ao longo do tempo, porque tivemos uma eficácia de 100%. Também quisemos perceber a diferença no material que nós utilizamos e a malha 3 e 4, devido à sua composição, eram as mais resistentes a controlar a falópia quando colocadas superficialmente, porque também é importante percebermos se superficialmente resulta, porque tirar sedimento ainda tem um custo bastante elevado e, portanto, nós queríamos perceber se só colocar superficialmente ajudava e o resultado seria o mesmo. Portanto, isto aqui é o resultado logo a seguir, em abril, quando nós fizemos a experiência, ou seja, a remoção. Na imagem da direita é em outubro, já se começa a ver a vegetação autóctone a crescer, o ecossistema ali a regenerar. No entanto, havia alguns indivíduos ainda a crescer, de falópia. Em novembro fizemos a plantação de autóctones, de árvores autóctones no lado onde houve remoção de sedimento, porque era mais profundo o solo,
Aí também furamos a malha, temos que furar um bocado a malha para conseguir fazer a plantação e podemos reparar que dentro confirmar até, que no solo não há vestígios de falópia, não há raízes, não há absolutamente nada, ou seja, desapareceu. Ela não está naquele lado em que há o tratamento, não havia falópia. Do outro lado, é que a história é diferente porque ainda temos algumas raízes, apesar de elas não estarem à superfície, porque agora está completamente colonizado por outras plantas. Portanto, isto aqui era o cenário no passado, cheio de falópia, e isto é o cenário que nós temos agora, atualmente, regenerado, com vegetação autóctone, muita vegetação espontânea, herbácea principalmente, cheio de polinizadores, algo que nós também mantivemos durante toda a experiência, só para passar atrás, que nós durante toda a experiência, que é muito importante, foi manter a vegetação atrás, é a vegetação autóctone, era silvas e árvores, salgueiros e amieiros, e nós mantivemos toda a vegetação sempre que possível, porque elas criavam ali uma competição. E nós, com a regeneração das plantas, nós podemos perceber que as silvas competem muito bem com a falópia. Por isso, sempre que houver a oportunidade de manter silvas, é mantê-las, porque elas são uma boa competidora contra a falópia. Ok, é isto, pronto. E pronto, e agora nós temos monitorizado todos os locais, o local, temos monitorizado ao longo do tempo. Vamos também continuar com as intervenções. Esta foi só uma experiência para tentar perceber o que é que corre bem, o que é que não correu, o que é que temos que fazer. Agora vamos selecionar mais dois locais para fazer estes testes e ver exatamente com a mesma metodologia e ver se os resultados são iguais, porque isto aqui foi com umas certas condições e agora queremos perceber que se com outras condições ambientais os resultados se mantêm o mesmo. Mas no geral correu muito bem. Nós também fizemos esta pequena experiência, mas só utilizámos uma malha e foi apenas superficialmente na Penha, que é uma área florestal no nosso concelho. E apesar na Penha a falópia estar a furar a malha, mesmo assim o local está controlado. Por isso, este método resulta, só temos que tentar perceber agora de que maneira é a maneira mais eficaz, o método mais eficaz de controlar a falópia. Mas podemos dizer que isto foi bastante positivo e que correu bem. Obrigada. Muito obrigada, Ana, muito interessante. Eu teria aqui já várias perguntas, mas deixem as perguntas no chat e deixamos as perguntas para o final, porque eu creio que algumas poderão ser semelhantes entre as várias apresentações. E passava então a palavra agora à Ana ou à Marinha, não tenho a certeza quem é que vai apresentar, para sabermos o que é que tem sido feito na cima do Cabo. Nós vamos partilhar as duas, vamos partilhar a apresentação também. A Ana vai falar mais no início sobre os planos de ação que fizemos no Cábado, entre os quais o da falópia, depois darei mais alguma chega sobre o que é que nós efetivamente estamos a fazer para além desses planos de ação. Ok, boa tarde a todos. Bom, aqui um pequeno enquadramento do território da Cimecava. Somos uma associação de municípios com 6 concelhos associados, temos território diferenciado, desde a costa até a montanha, e temos um rio, o Rio Cabo e o Rio Homem, que nos, de certa forma, estrutura o território. Como a Marinha já disse, em 2021 elaboramos uma candidatura ao Fundo Ambiental, com o objetivo de dado as problemáticas que tínhamos no âmbito das invasores, de espécies que já se manifestavam muito e que havia já um investimento muito grande por parte dos municípios de tentar controlar as espécies, fizemos uma candidatura intermunicipal para 3 espécies, para o jacinto, para a falópia e para a pinheirinha, com o objetivo de certa forma, integrar e articular as diferentes ações no âmbito destas espécies. E então, assim, elaboramos os planos de ação para o controle e contenção de espécies exóticas invasoras aquáticas e ripícolas para a NUT. E pronto, acompanhamos e desenvolvemos com os municípios estes planos. Como já disse, o objetivo era dotar o território de uma estratégia para o controle e contenção destas 3 espécies, conhecer a biologia da espécie, na altura como é que ela já se manifestava e que comportamentos é que tinha de proliferação, os traços ecológicos das espécies, perceber como é que, embora que a nossa área de estudo, neste caso, neste âmbito específico, era as margens e o próprio rio, pronto, e perceber e também os impactos e sensibilizar muitos dos nossos municípios para a sua presença no território
e a sua proliferação e também os danos. E também muito sensibilizar para aquilo que seria boas práticas de intervenção e também os destinos a dar à própria biomassa, estes âmbitos. Prontos, relativamente ao plano de ação, permitiu-nos, da falópia, aqui acabo por repetir, mas pronto, perceber como é que ela já estava presente no território, na área de estudo, e perceber muito e sensibilizar, chamar a atenção aos agentes políticos, aos técnicos, da sua presença no território. Muitas vezes haviam colegas que nem a conheciam muito bem, que já tinham reparado que ela estava presente, mas não estavam familiarizados com a espécie em si. Prontos, aqui um bocadinho aquilo que já todos conhecemos, que é uma espécie que integra a Lista Nacional de Espécies Invasoras, a sua origem, aqui uma dimensão global, não é? Que também a Elizabeth já acabou no início de falar, e aqui uma distribuição a nível de Portugal, e depois aqui uma mais local, e este mapa que foi, de certa forma, o resultado do nosso conhecimento, também o resultado do projeto em si, de Fundação Espacial. Claro que aqui é no âmbito do nosso projeto, mas que no nosso território é muito mais extenso do que isto, não é? Que reflete as margens e próprio, as margens dos rios, mas ela está muito mais, diria que toda a NUT, que neste caso é bacia. Pronto, a nível de meios e controlo, penso que já... Não é muito mais que aquilo que também já se faz para outras espécies invasoras. Esta questão de associarmos a falópia ao rio Cava foi a forma como nós conseguimos, não é a palavra mais correta, conseguimos dar ênfase na candidatura, porque a candidatura tinha essa questão que teria que ser nas linhas de água, então nós não tínhamos diretamente no leito de água, mas tínhamos nas margens do rio Cava, do rio Homem. Foi a forma que nós o enquadramento que nós demos à falópia no Cava para aquela candidatura. Sabemos, como a Diana disse, que junto às estradas nacionais e municipais também temos essa distribuição, mas era necessário mapear, era necessário perceber onde é que ela estava, e por isso é que também fomos aos planos de ação e que nos deu esta mais-valia, que não é muito diferente. As medidas e meios de controle não são diferentes de outras exóticas, mas temos isso agora num plano de ação em que os municípios podem utilizar essa informação. Tal como já foi referido, o controle físico, o arranque manual e mecânico da espécie e das suas raízes, onde é possível, se assim o considerar pertinente, a utilização do controle químico. Já sabemos que junto às margens, junto às matas de água não é possível, é proibido mesmo, e por isso também tem que ser muito bem analisado e pensado. O controle biológico, nós pela bibliografia que fomos recolhendo, sabemos que existe aqui este inseto originário também do Japão, que já foi introduzido na Inglaterra, mas que os resultados não são muito animadores, e em Portugal não poderemos mesmo ainda introduzir, porque não há estudos que nos ajudem a decidir por esta prática. E depois é mesmo a recuperação dos ecossistemas afetados, que é estes tratamentos associados, digamos assim, principalmente o físico e o químico, associados para se controlar e para se substituir as invasoras. Não é muito diferente daquilo que efetivamente se faz para outras invasoras. Só aqui. Aqui vou dar só nota daquilo que efetivamente nós conhecemos que está a ser feito a nível nacional e depois mais localizado aqui na NUTS 3 Cava. Não temos conhecimento que hajam planos dirigidos para específicamente para esta espécie. No entanto, nós também, Simcava, também nos associamos ao grupo de trabalho da falópia japónica, no sentido de também colaborar com várias entidades, com as entidades intervenientes,
de tentar percebermos como é que podemos ajudar, como é que está a evolução, não sendo mais mapear, que é o essencial, é isso que a Elizabeth já pediu, eu também peço a vocês todos que o mapeamento é muito importante. Nós, para perceber, para controlarmos ou para gerirmos, seja o que for, temos que perceber aonde é que temos a espécie, esta ou outras invasoras. Isso é, cada um de nós pode fazer isso, que não custa muito, porque o telemóvel anda sempre connosco, vamos registando e dá-nos uma dimensão nacional, porque acreditamos que isto tem que ter uma visão no futuro muito mais premente e muito mais assertiva, porque ela vai continuar a crescer, as invasoras em particular, ou a falópia em particular, e precisamos mesmo de dar aqui as mãos e contribuir para este aprofundamento de conhecimento. Também existem ações de sensibilização, seja o grupo de trabalho, seja a título individual, a Elizabeth, mesmo as infraestruturas de Portugal, fazem várias ações de sensibilização no sentido de dar a conhecer esta invasora, webinars, seminários. Também houve um programa da Biosfera, que foi gravado cá no Rio Cávado, uma parte dele, e que também se deu a conhecer esta espécie que continua a proliferar. Na NUTES 3 Cávado, nós, para além deste plano de ação que a Ana já aqui referiu, também temos conhecimento que os municípios e outras entidades fazem pequenas ações pontuais no sentido de controlar, seja com elas com o controle químico ou controle físico. Fizemos uma ação de sensibilização para técnicos dos municípios, também no sentido de lhes dar a conhecer a espécie e tratamento e um controle mais adequado. Participamos com as infraestruturas de Portugal num ensaio semelhante ao que a Ana no Laboratório da Paisagem também fez, com a colocação de tela. Não temos fotografias, mais à frente eu vou mostrar-vos algumas fotografias, mas não temos fotografias depois do resultado final, mas sabemos que ela venceu a tela. Ela, falópia, venceu a tela e por isso houve a apresentação de novas plantas, saíram novas plantas pela tela e continua a contaminar. E colaboramos também com os agrupamentos de escolas em ações de sensibilização para professores e alunos. Este ano, nesta semana, não fizemos nenhuma atividade em particular, mas, por exemplo, ano passado trabalhamos com as aves invasoras, mas continuamos a dar apoio aos agrupamentos de escolas. Na semana passada fomos a 2 escolas a Vila Verde, não só a falar da falópia, mas também da falópia, na envolvência do agrupamento, também identificar espécies invasoras que lá se encontravam e dar a conhecer aos alunos dessas escolas também a problemática. A sensibilização que nos é pedida, nós temos tentado sempre dar resposta. Pronto, aqui são 4 fotografias dos locais de ensaio, uma em Amares, outra em Terras de Ouro, em que se colocou este tipo de tela, de malha, digamos assim, mas depois não temos aqui fotografias, mas sabemos que o resultado foi semelhante ao ensaio que a Ana mostrou do tratamento 2, que elas voltaram a arrebentar, porque estava lá das raízes que ficaram, dos pedacinhos pequeninos que lá estavam, deram novas plantas. Pronto, estas ações também já falámos, trabalhamos muito na ação da sensibilização ambiental, damos muito apoio nessa área, não podemos fazer também muito mais que não sobre isto, fazemos a monitorização naquilo que nós conseguimos controlar, não é? Já tivemos um mapa, temos um mapeamento junto ao leito do rio. Agora também temos que dar continuidade ao trabalho, que é verificar a proliferação dessas manchas junto ao rio, junto às estradas também em particular. Também os princípios de teste, isto também já foi falado, os estudos de piloto. Aqui é necessário, efetivamente, o financiamento contínuo, porque nada se faz sem financiamento, e as equipas que os municípios têm, porque isto depois recai sempre
a maior parte das coisas nos municípios, eles já têm outros trabalhos afetos e a questão das invasoras ainda não está devidamente. Não há esse reconhecimento por parte dos municípios da necessidade de manter uma equipa dedicada de preferência a estas temáticas. Podemos aqui dar exemplos de uma má prática, também, aqui a primeira fotografia é um jardim municipal, digamos assim, que foi removida a terra, removeu-se tudo que estava lá para fazer nova plantação, mas houve movimentação de terras. E o que é que acontece? Trouxeram terras, com certeza, com pedacinhos pequeninos de falópia, e passado uns dias nós fomos lá e estava neste caos. Isto é falta de conhecimento. A movimentação de terras também é uma forte... é a forma como se propaga também com muita facilidade de uns locais para os outros esta espécie invasora. Isto concretamente é uma imagem, é uma ecovia, e são arranjos urbanísticos de enquadramento de margem da ecovia. Por isso é uma má prática. Isto é só Sim, para sim, nós aqui é uma má prática. E que já o técnico, pelo menos o técnico que foi connosco, já ficou mais elucidado o que é que não deve fazer com esta temática. Pronto, aqui temos também várias medidas que podem ser um cronograma, digamos assim, o que é que se pode fazer durante o ano. Nem todas as ações se podem executar durante todo o ano, mas há aqui várias medidas que nós podemos transmitir, que podemos, nós e os municípios, neste caso, que são os nossos patrões, os nossos associados, são aquilo que nós, durante os meses de inverno, aquilo que poderemos fazer, as ações de sensibilização e requalificação, enquanto que depois, quando ela está em crescimento, digamos assim, em forte expansão, podemos fazer o controle físico e o controle químico, sempre considerar que é possível fazer esse estudo. E a implementação de estudos, isso podemos fazer durante todo o ano, nós ou as outras entidades que consideram que têm esta problemática. Aqui os desafios é contínuo e tem que ser em rede, e é esta rede que nós aqui fazemos, não é? Partilha de conhecimento de norte a sul do país. Eu tenho aí um colega do Alentejo, que eu agradeço também que ele tenha se inscrito, porque é como a Vespa. Ela começou cá do norte, mas ela depois também se expande, infelizmente, também a Elizabeth já mostrou aí um mapa, tem essa sinalética que também está, essa informação que está a dar continuidade à sua expansão. Sensibilizar as entidades públicas e privadas para esta problemática, porque temos de ser todos a trabalhar para a contenção, não é para a erradicação nem a eliminação, é a contenção da expansão desta espécie. A obtenção de financiamento contínuo, para isso, principalmente as entidades públicas têm que estar alutadas para esta problemática. Consideramos também muito importante a capacitação de técnicos e dos operacionais, sejam dos municípios ou das entidades privadas. Nós vemos nas estradas nacionais, que são infraestruturas de Portugal, por exemplo, que têm tem que fazer a gestão de combustível. A falópia é cortada com máquina de fio e cada pedacinho é espalhado mais à frente. No ano seguinte já não é só naquele núcleo, já temos mais 3, 4, 5 metros de falópia, porque entretanto foi sendo espalhada. Por isso os operacionais também têm que reconhecer a espécie e executar o tipo de controle mais adequado. E depois temos aqui um grande problema que a Ana resolveu em colocá-los em sacos, e é o que é que vamos fazer com esses resíduos. Se estamos a pedir para retirarem esses pedaços, para serem cortados ou arrancados de forma manual, preferencialmente, colocar em sacos, para que eles, sacos sem consigam
que depois não haja contaminação de outros locais. Mas temos depois ainda o problema, o que é que fazer com esses resíduos acumulados. Claro que a queima de sobrantes poderá ser uma saída, mas isso também não é ambientalmente benéfico, mas neste momento também penso que ainda não temos essa solução, também esta rede o grupo de trabalho também vai reunindo e vai colaborando e vai partilhando experiências, também temos que chegar a essa resposta, digamos assim, dar essa resposta a quem necessita dela. E pronto, era isso que nós tínhamos para apresentar. Alguma dúvida? Temos aqui também o e-mail do grupo de trabalho da Falópia, dentro dos possíveis, também nos disponibilizamos aquilo que puder nos ajudar com a nossa experiência a partilhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu ia pedir, se alguém tiver perguntas, que as deixe no chat para depois vermos no final. E passamos então a palavra à Manuela Alves, da CIM do TAM Queiçosa. Olá, boa tarde a todos. Pronto, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. A nossa região ainda não está assim, pelo menos que se saiba, tão afetada como o Cabo de Oave e como a Ana Pinheira e a Ana Carvalho e a Marinha estiveram a expor nos seus territórios. Portanto, aquilo que eu vou fazer, e a pedido, pronto, da Elizabeth, que é responsável pelo grupo de trabalho, foi fazer um apanhado daquilo que, pronto, do que já temos no nosso território, que tipo de intervenções é que fizemos, e vou fazer para partilhar. Então, aqui, digamos, é um ponto de situação no TAM Queiçosa. Estão a ver? Sim. Sim, ok. E aparece aqui uma lista a meio? Não. Não, Aparece-vos estamos a ver o aqui. mapa. Ok, é que a minha aparece-me a barra do Zoom aqui no meio do meu computador, mas se calhar é o meu computador que está a Se passar. quiseres, Ah, não, já, cancela a ok. partilha e faz de novo, Não, se calhar. já dá, Nós já vamos dá. ver bem. Pronto, aqui um breve enquadramento onde é que nós nos localizamos, aqui um bocadinho a sul do Cabo e do Ave, aqui das colegas. Eu acho que se calhar está a começar a vir para aqui, mas ainda temos poucos avistamentos da espécie. Portanto, o Tamangueçoso é constituído por 11 municípios. Entretanto, e de acordo com aquilo que eu pude levantar com os colegas, de facto, entre os 11 municípios, a espécie apenas foi identificada em 3 deles, que foi Felgueiras, Lousada e Penafiel. Curiosamente, ao longo ali da linha do Rio Sousa, poderá ou não estar relacionado com isso, sendo que Felgueiras e Lousada identifica a espécie junto à margem do Rio Sousa, precisamente, Penafiel não. O local, a maior intervenção que eles fizeram não foi na margem, mas sim no centro da cidade de Penafiel. Pronto, de acordo com aquilo que eu também pude a oportunidade de falar com alguns colegas, pronto, que referiram que não tinham, pronto, identificação da espécie no seu município, também percebi que muitos deles ainda desconhecia a espécie. Pronto, de facto, aqui no nosso território já há aqui algumas intervenções, mas na maioria do caso nota-se que ainda há um desconhecimento da espécie, ou seja, talvez, pronto, e como há pouco já tinha falado disso com a Elizabeth, é preciso reforçar também a divulgação e a comunicação aos municípios, porque se calhar ela até existe, mas não está a ser devidamente identificada. Aqui, o território, só para dar nota, estes municípios são da zona mais industrializada do território, que é à esquerda, acompanha ali a linha do Rio Sousa. Depois temos a parte mais rural, que é ao longo do Rio Tâmega e também do Douro. Portanto, não sei, Elizabeth, depois também se calhar pode eventualmente fazer alguma análise sobre isso, de facto, os territórios que são mais industrializados acabam por qualquer motivo, se calhar por serem mais intervencionados no terreno ou muitas vezes até estarem mais ao abandono, pronto, um caso ou outro, se de facto é mais propício a que a espécie se propague ou não.
As ações realizadas, pronto, nestes 3 municípios, Felgueiras teve uma pequena intervenção, pronto, foi pela Rio, que está cá, a engenheira Rosário, que depois a seguir vai fazer a sua apresentação e para também falar um pouco sobre o que fez aqui neste município. E foi num projeto que envolvia os Rias Vizela, o Bugio, e o Ferro. Em Lousada, o município detectou a presença em cinco locais, e intervencionou 3 deles. Um dos pontos foi na margem do Rio Sousa, em que foi feito o corte e arranque, precisamente pronto, não se querer usar herbicida na linha d'água. Os restantes 2, foram 3 deles foram intervencionados, os restantes 2 ficaram a cargo da Junta de Freguesia, pronto, respectiva, e neste caso já foi realizado o corte e foi aplicado herbicida na espécie. Penafiel, portanto, eu penso que até está cá o colega Penafiel, se não estou enganada, penso que o vi aí. Portanto, se ele depois quiser falar um bocadinho mais ao pormenor da intervenção que fez, posso-lhe passar a palavra. No entanto, havia uma mancha bastante grande, portanto, a Elizabeth conhece que esteve lá, pronto, no centro da cidade, junto ali a um parque de desporto. Pronto, o que se fez foi o corte da parte aérea, com recurso a ferramentas não motorizadas, por 2 vezes, e em época antes da floração, de forma, pronto, a esgotar, digamos, a espécie. Após o segundo corte, fez uma remoção de 20 centímetros do solo. Depois foi também, à semelhança de outras experiências que também já, entretanto, aqui partilharam, foi colocada a tela biodegradável. Portanto, e esse espaço está, entretanto, a ser monitorizado com remoção por arranque de pequenos focos. Portanto, são estes os 3 municípios, pronto, dos 11 que temos, 3 municípios que de facto já identificaram a espécie. Não temos registro de que haja mais espécies identificadas, mas contudo é como referi, notei que de facto ainda existe um desconhecimento da espécie, que não tem Miguel Sousa, pelo que podem haver de facto algumas manchas que não estejam a ser devidamente identificadas. Pronto, a minha intervenção é mais pequenina, também beneficiei do facto de saber que as colegas já iam falar aqui do enquadramento todo da espécie. Muito obrigada, Manuela. Pronto. A Paula Graça comentou que pelo menos em Castelo de Paiva também há. Pronto, lá É está. possível que haja noutros municípios. Pois é, acredito que de facto haja mais, mas aquilo que eu consegui perceber junto dos colegas dos municípios é que, portanto, há desconhecimento ou conhece a espécie, mas não tem identificado nenhum local onde ela tenha sido visualizada, mas eu assumo que poderá não corresponder verdadeiramente à realidade. É possível, é possível. Ok, e para terminar temos a Rosário. A Rosário desapareceu daqui um bocadinho, mas eu espero que ela esteja cá. Está sim. Para nos falar da experiência da RU. Queres partilhar a tela? Deixa-me ver se sou capaz de destacar. Não sei se estão a ver. Estamos a começar a ver. E está, já está. Está? Está sim. Ok. Pronto. Eu vou partilhar um bocadinho a experiência que tive ao longo de 3 anos consecutivos. Iniciámos este trabalho com a Lipor, na margem direita do Rio Lessa, no Conselho de Hermesinde. Vou colocar aqui já. Não sei se A passaste caracterização o slide, mas não passou. Ok. Não passou? Não, estamos a ver o primeiro na mesma. Ok, espera. Se clicares em cima do ecrã, pode ser que passe. Agora já passou? Não, não passou. Não. Podes parar a partilha e partilhar de novo. Hum.
E agora? Agora já está, não? Não, continuamos a ver na mesma o primeiro slide. Não? Agora passou. Passou. Passou, sim. Ok. Esta é a em termos da localização da área, conhece Hermesindo, é logo a jusante da ponte rodoviária que se localiza a parcela no Rio Lessa. Só para termos uma ideia, o Rio Lessa no concelho de Valongo tem densidades brutais de falópia japónica, por isso estamos a falar de uma parcela que tanto a montante como a jusante tem falópia. E mesmo na outra margem, por isso é um território, é uma parcela que está ladeada em todos os lados por falópia. Podem ver a primeira fotografia, quando começámos a fazer os trabalhos, a densidade de falópia que existia lá era uma mancha contínua em que só se conseguia distinguir um freixo, da altura de 2 metros, era uma mancha totalmente contínua, monoespecífica, e essa parcela tem cerca de 900 metros quadrados. O que começámos por fazer foi um reticulado para aplicar os vários metros. Subdividimos a parcela a área piloto em 12 parcelas, em que aplicámos em cada uma dessas diferentes métodos de controle. Tá. Já estamos. Em termos dos métodos de controle que utilizamos, foi métodos físico-químicos, em que fizemos primeiro o corte parcial das hastes caulinares e o enchimento do 8º anel. Aplicamos também o corte raso das hastes caulinares com pulverização dos rebentos foliares. Em termos dos métodos químicos, foi através de injeção cortical e pulverização foliar da página superior e inferior. E em termos dos métodos físicos, fizemos também várias parcelas com cortes sucessivos. Utilizámos numa parcela uma tela, mas que não resultou bem, porque que no fundo acabou por ser roubada e acabamos por não ter sucesso com isso, com a tela de ensombramento. E este método de remoção manual de rizomas, toiças e plântulas. Só para que fique com ideia, nós estamos a trabalhar desde 2021. Nesse ano fizemos uma ação ou um ciclo de remoção, de contenção. Em 2022 fizemos 3 ciclos, durante o período de crescimento da planta fizemos 3 ações de remoção, e em 2023 repetimos outra vez 3 ações de remoção durante o período de crescimento da planta. Outra coisa muito importante que tentamos fazer e que eu acho que é essencial e em qualquer método de contenção, seja ela da falópia, seja ela de cortadeira, de outra planta qualquer, eu acho que é extremamente importante, antes de intervir numa parcela, verificar o que é que nós temos à volta. E muitas vezes nós temos aliados que nos podem servir como barreiras naturais à dispersão da planta. Ou seja, ali naquela parcela, a primeira coisa que eu verifiquei é que numa zona mais a montante tinha um núcleo de silvatos. E a partir desse núcleo de silvados, a planta não conseguia passar daí, ou seja, é uma barreira natural à progressão de falópia. Acho que é extremamente importante e na maioria, mesmo com a cortadeira, o que eu vejo é que muitas vezes não se faz isso. Faz-se cortes e não se olha as barreiras naturais que temos no local e que são muito importantes. Por exemplo, muitas vezes eu vejo, e perto da minha casa tem cortadeira, e cortam a cortadeira e cortam os tojos. O que é que acontece? A cortadeira está a se expandir e os tojos a regredir. E como outras plantas que temos na nossa nativas e que podem ser utilizadas como barreiras naturais à progressão das invasoras. Eu só vou falar daqueles métodos de controle que tiveram maior eficácia. E um deles foi o corte das hastes caulinares e o enchimento, quer
com ácido pelargónico ou glifosato. Esse corte foi feito ao 8º anel, mais ou menos a 1 metro, enche-se a haste com o fitofármaco e realmente houve uma regressão da parte aérea da planta. Outro dos métodos que também teve foi eficaz foi a pulverização da página inferior e a página superior sem corte. No entanto, como fizemos ações de renaturalização e plantação com espécies nativas, esse método mostra-se totalmente incompatível com a plantação. Daí que talvez possa ser aconselhado já na margem mais externa de uma linha d'água, em focos monoespecíficos, mas nunca quando temos já vegetação natural ou quando fazemos plantação. Atualmente, o que continuamos a fazer a partir de 2023, só utilizamos a remoção dos rizomas e das toiças, aquelas toiças que têm epinastia, aquelas folhinhas muito pequeninas, e estamos só a remover manualmente essas toiças e as plântulas. Estamos a falar numa fase em que a parte aérea da planta em 2023 já nos oferece outras condições. Em termos da competição interespecífica, é o que eu digo, acho que as silvas, como elas têm o mesmo tipo de habitat, o mesmo tipo de ecologia, ou seja, geralmente a falópia não aparece em elevadas densidades em zonas ripárias em que tem a sombra, ela geralmente aparece já em sistemas ripários bastante degradados, que é exatamente os sítios onde geralmente temos as silvas. E uma das coisas que houve agora no projeto com o Lessa e que eu tentei um bocadinho mudar o âmbito da atuação, não cortarem silvados nessas áreas, e é muito difícil convencer promotores que a silva é efetivamente uma aliada no controle destas invasoras. Como eu estava apologista que, por exemplo, se eu tivesse acácias e tivesse falópia e tivesse a priorizar ações de controle em falópia, eu não cortaria, por exemplo, as acácias, porque elas serviriam como uma barreira natural à progressão da falópia. Em termos, este trabalho não foi só feito na contenção, mas também tivemos o cuidado de fazer naturalização com árvores nativas. Utilizámos amieiros, freixos, o carvalho, a aveleira. A primeira ação de plantação ocorreu em março de 2022. No entanto, como aplicámos herbicida, houve um declínio total da plantação. A segunda, e essas plantas que utilizámos inicialmente tinham uma altura máxima de 1 metro. Em março de 2023, tornámos a replantar e a substituir essas plantas. Aí já utilizámos plantas de maiores dimensões e quando se está a trabalhar com invasoras também convém salientar isso, o recurso não a plantio tão pequeno, mas plantas com maiores desenvolvimento, e isso é muito importante. E a partir do momento em que fizemos a segunda plantação, a partir de 2023 não aplicámos mais nenhum químico, não fizemos mais a pulverização com fitofármacos. A nível do talude, também já fizemos uma estacaria com amieiros e salgueiros em setembro. A nível da avaliação dos resultados globais dos métodos de controle, acho que é sempre muito importante nos focarmos a nível de 2 dimensões, que é a parte aérea e a parte regular. Uma coisa é eu chegar e pensar, epá, a parte aérea está mais ou menos resolvida, e a parte radicular? Isso preocupa-me muito porque ao longo destes 3 anos, e no total eu já fiz ali 7 ações de controle, 7 ciclos diferentes de controle, né, em 2021, 3 em 2022 e 3 em 2023. E o que eu noto, se vocês seguirem aqui as datas, em relação à avaliação da invasibilidade, quer da parte aérea, quer da parte radicular,
de invasão, o que eu noto é que, a nível da parte aérea, a primeira ação que eu fiz, depois de fazer o primeiro controle, não vi grandes resultados. Chegou o início de 2020, da época de crescimento, no dia 3 de 2022, em março, fiquei super feliz, cheguei lá, comecei a ver que havia regeneração natural do extrato herbáceo nativo, a maior parte eram espécies ruderais, mas havia essa regeneração, e a parte aérea parecia que estava bem. Pá, não via grandes rebentos e tal, estava no início da época de crescimento, e disse, bem, fomos super eficazes aqui. Cheguei a julho de 2022, quando a planta estava em crescimento, e o que vi foi desanimador. Cheguei lá, e em termos da parte aérea, ela não estava igual, que ela não tinha atingido o mesmo tamanho que inicialmente, mas tinha-se alastrado, toda a parte aérea tinha-se alastrado. Depois dos métodos de controle efetuados em 2022, mais 3 métodos, acabei por perceber que efetivamente uma regressão de toda a parte aérea, mas neste momento eu não consigo, e uma excelente regeneração natural. Praticamente quem olha para esta parcela diz que não há falópia ali. No entanto, eu começo com os operacionais a cavar o terreno, e aquilo está minado de raízes. Eu começo a cavar, escavo aqui, escavo ali, e aquilo está minado de raízes. São raízes, já não são aquelas grandes toiças que tinha inicialmente, mas está um entrelaçado de raízes ali. E daí que eu acho que é sempre muito importante, quando se faz a avaliação do sucesso, não só olhar para a parte aérea, porque a parte aérea, eu chego ali e digo, pá, a parte aérea está controlada. O que me preocupa agora, neste momento, é a parte radicular. E se eu deixar de atuar agora aqui, isto vai voltar ao mesmo? Ou o sistema tem capacidade de autossustentabilizar, de autossustentável, e disto não voltar ao mesmo? Porque efetivamente eu tenho raízes, tenho muitas raízes no solo. Em termos do que eu tenho previsto fazer este ano, como já referi, é só remoção manual dos rizomas e das toiças, aqueles rebentos, aquelas emissões com aquelas folhinhas pequeninas, tudo o que são aquelas toiças maiores, nós estamos a tirar, e estamos a fazer os cortes sucessivos das hastes. Aconselho quem vai trabalhar em linhas de água, pelo menos nos taludes, nunca utilizar roçadoras, porque depois há a dispersão dos fragmentos caulinares, radiculares, aquilo vai tudo pela água fora, e nunca utilizarem roçadoras. Em termos de quando se faz isto em empreitada, é muito difícil convencer, fazer esse sistema mais moroso de tirar. Não é difícil cortar as hastes, mas fazer um corte e um sistema que leva o seu tempo, não, é muito mais fácil chegar lá com uma roçadora e cortarem aquilo tudo. É muito difícil implementar formas de fazer as coisas diferente daquilo que estão habituados a fazer. E a roçadora é um instrumento muito utilizado, e voltar à tesoura que é regredir. E para esta planta nós temos que pensar não só que a contenção tem custos acrescidos, mas temos que ter cuidado com aquilo que fazemos, porque senão ainda fazemos pior. Este ano também estamos a prever fazer estacaria, o reforço da estacaria do talude fluvial, com amieiros e salgueiros, e neste momento o que eu tenho lá em termos do extrato herbáceo, a maioria são herbáceas nitrófilas e ruderais, são nativas, são importados, mas são anuais, e agora a ideia era ir substituindo por mosaicos, por espécies herbáceas, mas vivaces, nomeadamente as cipráceas, as juncáceas, outras espécies que permitissem uma competição direta com as raízes que lá têm. Eu já verifiquei que em outras áreas em que eu tenho juncos e que eu tenho falópia, nas zonas onde tenho juncos, efetivamente não tenho a falópia. Daí que eu vou tentar fazer agora alguns mosaicos no meio destas herbáceas,
todas que tem aqui, e fazer então, utilizar cipráceas, especialmente cipráceas e juncáceas, para fazer a competição com a parte radicular da falópia. De uma forma assim mais resumida, sistemas ribeirinhos, ecossistemas ribeirinhos em que têm bem estruturados, não é? Geralmente eu não tenho, geralmente eu não tenho densidades descomunais de falópia, porque ela não gosta muito de sombra, geralmente ela instala-se já em sistemas ribeirinhos com algum grau de perturbação. Em zonas de ensombramento em que tem já a galeria ripícola, geralmente vejo um bocadinho de falópia, mas não densidades excessivas. Exatamente nessas zonas, e deve-se começar a trabalhar, no caso aqui em questão, não trabalhei numa parcela dessas, porque foi a parcela que tinha disponível, não é, para trabalhar, mas deve-se começar sempre a trabalhar, e numa linha d'água que sabemos que tem falópia, deve-se começar sempre de montante para jusante e priorizar sempre focos iniciais ou individualizados, mas sempre trabalhar, se for para planificar um controle numa linha d'água ou numa bacia hidrográfica, trabalhar sempre de montante para jusante. Como já referi, uma avaliação prévia da área e dos nossos aliados e das barreiras naturais que nós temos é essencial para qualquer intervenção com invasoras. Como já falei, das podas com as tesouras, pelo menos no talude e não com roçadoras. Outra coisa que eu acho muito importante, e eu tive o privilégio de trabalhar graças à Lipor, com uma equipa fixa de operacionais, e isso faz toda a diferença. A primeira vez que eu comecei a trabalhar com eles e que pedi para eles estarem a fazer o enchimento dos caules e com conhecimento da própria planta, quase que torcer-lhe o nariz, porque epá, isto é uma chatice, agora ter que estar aqui a injetar isto haste a haste, mas depois agora tem uma vantagem, como é sempre o mesmo grupo que vai trabalhar, eles já conhecem perfeitamente a planta, eles já sabem no meio daquelas ervas todas qual é as coisas que eles têm que tirar, eles já sabem o processo todo, conhecem a invasão, tanto aérea como subterrânea, e acho que há aqui, de certa forma, uma certa motivação, tanto deles para comigo e comer com eles, esta ligação que temos feito, este caminho ao longo destes 3 anos e que vai continuar ainda mais alguns anos, tem sido muito positivo. Em termos da gestão adaptativa dos métodos de controle, eu recomendaria pulverizações foliares de glifosato sem cortes em áreas e sempre afastadas um bocadinho pelo menos mais afastadas 5 metros do domínio hídrico, com pulverização, e se eu não tivesse outras espécies lá. O enchimento das hastes é compatível e é eficaz, é moroso, mas é eficaz contra a regressão da planta, da parte aérea, não é? Os cortes sucessivos, não vejo resultados se não foram feitos pelo menos 3, no mínimo 3 ou 4 anualmente. O ensombramento com telas em zonas ripárias tem um senão, se eu tiver unha d'água em que está sujeita, em que tem cheias frequentes, não sei até que ponto que este método é eficaz, além de que depois a renaturalização com o recurso a telas é mais difícil, não é? Porque põe-se a tela, instala-se a tela e muitas vezes o que eu vi é que não resulta, não sei, a colega Ana disse que resultava, mas de experiência que eu tenho visto, e mesmo a nível de Espanha, que eles têm utilizado telas de ensombramento, eles não têm tido muitos bons resultados. Perspectivas futuras. Eu não estou assim, eu acho que esta planta é uma planta genial, e apesar de ser invasora, é efetivamente uma planta genial, tem estratégias de sobrevivência espetaculares, por isso acho que é uma espécie genial.
esta zona onde eu estou a trabalhar no início do século XX era uma zona em que era utilizada pelas lavandeiras do Rio Lessa, estendiam aqui exatamente esta parcela, estendiam as toalhas e a água acho que ainda oferecia qualidade suficiente para elas poderem lavar no rio. Em 2021, realmente eu tive uma ocupação de falópia, o que tinha era esta imagem de falópia, uma monoespecífica, num horizonte talvez de 10 anos, eu espero poder ter ali, reconverter aquilo para um bosquete ou uma galeria ripícola de amial. No entanto, penso que 10 anos, não sei se consigo e se conseguimos mesmo dar cabo da parte regular ali neste sistema e que fique autossustentável, não seja preciso mais nenhuma intervenção. Sim, eu acho que isto diz um bocadinho tudo, que é o controle de falópia é um processo difícil, não é? E esta frase acho que ajuda muito a dizer o que vai na alma. No 8º dia, Deus criou a falópia e os que combatem esta invasora e disse: deixe-os lutar. E riu-se, riu-se, riu-se. Ele sabia muito mais do que nós todos, não é? E realmente isto é um processo moroso e que é preciso, é um grande desafio para todos nós, uma aprendizagem contínua. E espero que tenhamos sucesso, não é? Olha, muito obrigada. Muito obrigada, Rosário. Nós vamos conseguir. Aí deixa agora então tempo para perguntas. Eu tenho aqui 2 perguntas que vou já fazer a apresentação não saiu completamente. Rosário, consegues terminar a tua partilha? Acho que ainda estás a partilhar. Ok. Agora ficamos a ver a tua partilha sem ser em apresentação. Enquanto a Rosário tira a sua partilha, eu vou fazer aqui uma pergunta que ainda foi para a Ana Pinheira, logo no início, em que perguntou se podes partilhar o procedimento sucedido para tentarmos explicar nas vossas regiões. E depois temos uma pergunta que também vem nesta continuidade, a perguntar qual foi a espessura da camada de sedimento que foi removida e as características daquela que vocês utilizaram nas vossas áreas. Sim, nós podemos partilhar o procedimento. Eu vou deixar o meu e-mail, assim também podem enviar um e-mail em caso de outras dúvidas. Nós ainda estamos a refinar a metodologia, ou seja, isto aqui foi experimental, ainda estamos a tentar perceber o que é que resulta mesmo e se só a remoção do sedimento é que é o mais eficaz ou se a aplicação da malha, porque o que a Rosário disse foi muito interessante, que é o que é que vamos fazer à parte radicular que fica. E a aplicação das malhas superficialmente não retira o que está a nível de raízes. E nós, na experiência, nós estamos cheios de raízes ainda, na parte onde nós colocamos superficialmente. A parte aérea é que está controlada, ou seja, não há falópia. Mas se nós tirarmos a tela, nós conseguimos ver lá cheio de raízes. Aquilo parece um ninho de tudo, cheio de raízes. Agora, no outro lado, com a remoção de sedimento, sim, isso resultou, connosco resultou e não há falópia, foi 100% eficaz. Mas nós vamos fazer essa experiência agora, vamos repetir em mais 2 locais novos, para ver se realmente é eficaz essa metodologia. Mas sim, nós partilhamos. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Quanto à espessura, nós removemos 30 centímetros. A ideia era remover 50, entre 50 a 30, mas a ideia era 50, só que já 30 é muito, então 50, uma pessoa parece que na teoria é pouco, mas quando está no terreno é mesmo muito sedimento ainda. E lá está, há o problema depois de onde colocar aquilo que nós retiramos. E nós, neste caso, colocámos em sacos, mas depois foi quando secou aquilo foi incinerado, mas não podemos estar sempre a fazer isso. Isso é um problema que tem que ser resolvido, tentar arranjar alguma solução para o material que é retirado, porque no nosso caso esse é um problema e vai continuar a ser um problema. Mas quando vocês incineraram o solo, passado já muito tempo, as raízes Foi quase um ano. vivas? Não, estava tudo morto, já estava tudo seco, porque nós pusemos naqueles sacos, fechamos e ainda pusemos uma tela preta por cima. E aquilo ficou numa zona com betão, ou seja, não havia perigo de propagar, e ficou aquilo a apanhar sol, chuva, tudo, ou seja, ficou mesmo ali isolado.
durante o ano. E elas não rebentaram nunca durante esse Ainda tentaram arrebentar algumas. Eu fui lá verificar, algumas ainda tinham arranhado lá umas folhitas, no entanto, mantemos sempre aquilo fechado e aquilo depois, entretanto, secou. A Elas questão não é que se tinham. estiver completamente seco e que se não tiver capacidade de regenerar novamente, eu acho que não é preciso incinerar o solo. O que se tem que ver Pois. é se elas têm ou não capacidade para, depois desse ano, de estarem totalmente secas, ainda conseguirem recuperar ou não. E eu aproveitava e perguntava à Rosário, se, ou mesmo a ti, e a Rosário pode complementar com a experiência dela, se as raízes que vocês veem no solo e que lá estão, se continuam a rebentar ou se estão secas e não estão a ter qualquer tipo de atividade. Eu posso responder. Daquilo que eu tenho visto, aquelas raízes que eu agora noto no solo é aquelas raízes quase secundárias. As emissões de toiças, em que eu vejo uma toiça maior, aí há aquelas folhinhas pequeninas que arrebentam e é o que eu tenho agora visível. É aquelas toiças com folhinhas pequeninas que arrebentem. Tudo o resto, aquele emaranhado de raízes, quase que não sei se secundárias, ou rizomas secundárias, isso não arrebenta. Não, arrebenta uma plântulazinha ou outra, mas não de forma muito visível. Porque a questão é que as raízes podem estar lá, mas se estiverem mortas não têm qualquer problema. É matéria orgânica que se vai degradar e que não vai ameaçar as intervenções que estão feitas. Agora, se elas tiverem capacidade, se elas estiverem vivas, tiverem capacidade para recuperar, é que precisamos ter muito cuidado com isso. Pois, por exemplo, no nosso caso, ainda estamos a fazer a monitorização, por isso agora, como ela já está na A minha época de questão crescer. aqui. Não, força, força. Eu estava só a dizer que como ainda estamos na época, elas estão na época de crescer, agora vamos ver se elas vão rebentar, mas à partida não tem. A questão é. A questão aqui é: se, por exemplo, eu agora não fizesse mais nada naquela parcela, será que daqui a 3 anos, eu pergunto-me isto frequentemente, será que daqui a 3 anos, mesmo tendo feito o que já fiz, né, o que já se fez naquela parcela, daqui a 3 anos, aquela parcela conseguiria, não vai, porque depois são mais, se daqui a 3 anos eu não fizesse mais nada ali, são mais 3 épocas de crescimento da planta. Ela, a partir de agora, começa a ter um crescimento muito rápido. Mesmo plantando, e plantou-se com elevada densidade ali, o sistema é autossustentável. Naquele caso é sempre complicado, porque tem invasões a montantes jusante, mas numa parcela isolada, se calhar não teria a mesma densidade, mas estaria controlado. Eu acho que o que há a fazer Eu acho que um horizonte de 3 anos para aquela planta é muito pouco. É muito pouco. Mas eu acho que, ou seja, temos que aprender, É. como vocês estão a fazer, não é? Aprender com o que se vai fazendo e continuar a monitorizar mesmo após esses 3 anos para conseguir perceber se ela continua ou não a recuperar, mesmo não estando na parte vegetativa, porque as raízes não hão de viver eternamente sem a parte vegetativa acima da terra para lhes conseguir reabastecer e dar energia outra vez para conseguirem arrebentar. Não sei se há mais alguma pergunta. Sim. Se alguém quiser falar, pode colocar a mão no ar para darmos palavra. Elizabeth, tenho uma pergunta mais generalista, mas tenho aqui um colega também a perguntar se podemos partilhar as apresentações. Se toda a gente autorizar, eu autorizo a minha, costumo partilhar sempre, não tenho problema com isso. Portanto, quem quiser, eu vou pôr aqui o mail do GT Falópia, que a Marinha também já tinha partilhado há pouquinho, e quem quiser pode nos pedir que nós enviamos. Depois a outra questão. Aliás, depois eu pergunto a toda a gente se autorizam, sim. Está bem. A outra questão é o seguinte: eu fiz vários avistamentos e registros de falópia nos GDs que estavam que estão no invasoras.pt. Eles migraram para esta nova plataforma ou Estão todos,
não estão no iNaturalist, mas estão no GBIF, portanto estão lá disponíveis na mesma. O GBIF apanha as várias plataformas que existem de recolha de dados de biodiversidade. Portanto, se virem no GBIF, estão lá os nossos de invasores.pt e estão os do iNaturalist também. Ok. Então não há Não necessidade de é fazer. automático, aquilo, nós atualizamos de X em X tempo, podem não estar todos lá se ainda não estiverem a última atualização, mas se precisarem de alguns que não estejam lá, pensamos que nós enviamos, não há problema nenhum. Sim, porque nós, atualmente, era isso que eu até estava aqui a falar com a Era, nós não conseguimos, mesmo com estes planos de ação, saber que área ocupa a falópia no Cávado. Nós sabemos que existem pontos que ela está distribuída no Rio Cávado, do Rio Homem e pelas estradas, mas efetivamente não temos ainda essa leitura. Mas, E a verdade é que os pontos que estão disponíveis, tanto da nossa plataforma como do iNaturalist e de outras, normalmente são pontos de presença, não são áreas. O que quer dizer que aquele ponto pode ser uma planta ou pode ser 3 hectares. Isso depois tem que ser avaliado em cada área que estejam a planear fazer trabalho. ok. Uma pergunta, Está aqui uma pergunta. Eu ia só complementar uma coisa que vocês disseram, que não havia nenhum plano nacional para a falópia. Não há implementado, mas há em avaliação. Portanto, já foi desenvolvido um primeiro rascunho do Plano Nacional de Ação para a Falópia Japónica, incluindo outras falópias, mas está em avaliação no ICNF. Portanto, esperamos que nos próximos meses que depois fique disponível. E temos aqui a Ana que está a perguntar se conhecem o método Footwave, equipamento termoelétrico, sabem dizer se funciona mesmo. Eu nunca ouvi falar em termoelétrico, já ouvi falar em equipamentos que aumentam a temperatura e que para a falópia creio que não sejam eficazes. Termoelétrico, não sei se alguém já ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas não até porque aquilo é um equipamento muito específico e não conheço em Portugal que tenha sido aplicado. Agora já li sobre esse método Para a falópia? e tem bons resultados. Em Portugal aquilo é um equipamento muito específico, não é? Tem que estar ligado e tal. Mas para a E falópia necessário. não conheço que alguém tenha Ou seja, aplicado. quando eu procurei informação sobre falópia, não me lembro de ver este método. Já li sobre esse método, mas já encontrei alguns sites a falar sobre esse método, a sua aplicabilidade, mas não em Portugal. Mas conheço, posso-te mandar depois a informação do sítio onde encontrei. Ou a Ana Santos tem alguma experiência, também pode partilhar. Não se pronuncia, se calhar não, está só a perguntar. Ok. Não sei se há mais alguma pergunta. Não tem microfone, ok, Ana. Mas se quiser escrever, deixe que depois nós lemos. Eu ia perguntar à Ana que quando tu apresentaste um dos gráficos, tinhas o número de rebentos que apareciam nas telas, pareceu um número muito baixinho. Ou seja, a recuperação que vocês tiveram na área em que não foi removido o solo e que depois vocês foram removendo os rebentos, pareceu-me que era tipo 1 ou 2, mas aquilo era na área toda. Era em cada malha. Nós tínhamos aquela separação das malhas e em cada malha nós tínhamos a contagem. Não eram muitos. Ao longo do tempo é que, por exemplo, sei lá, ao final de um ano, a malha 1 teve 138 indivíduos, por exemplo. Ou seja, não é muito, comparado com o que tinha no início. Mas vai tendo alguns. Por exemplo, na malha 4 são pouquíssimos. Ok, Mas mas era em cada considerando malha. a dificuldade de remover o solo e depois a dificuldade de dar algum fim ao solo, achas que compensa tirar o solo
Porque se são É, 138, não é nada por aí além, é uma coisa que se consegue remover. pois é isso que nós temos que ainda temos de tirar essa conclusão. Se realmente é melhor nós colocarmos só a malha superficialmente e depois também no que nós vamos fazer a seguir, num futuro agora muito próximo, vai ser estudar o solo. Vamos fazer análises para ver a diferença entre um solo, por exemplo, agora este solo que já tem 1 ano de intervenção, como é que está a nível de micro-organismos, como é que está a nível de raízes, como é que está a nível de tudo, e um solo, por exemplo, normal. Vamos tentar fazer essa comparação. Porque se realmente compensa nós colocarmos apenas a malha superficialmente, o custo é muito, muito baixo comparado com a remoção de sedimento, porque 30 cêntimos de cimento ainda é bastante. Ainda por cima, se a área for enorme, Vocês precisam de um maior acompanhamento para conseguir remover esses doentes que vão surgindo, mas se o investimento inicial é muito menor, se calhar se fizerem as contas a médio prazo, compensa-vos não retirar o solo. exatamente, Eu exatamente. acho que a experiência da Rosária é diferente e com as malhas não funcionou. Isto vai ser sempre muito dependente do contexto e das condições que existem em cada local, mas em cada local é preciso mesmo otimizar para conseguirmos utilizar os métodos que, com menos esforço e menos custos, consigamos os melhores resultados. Mas era Sim, como dizia a Rosário, tem que se considerar sempre o longo prazo e a capacidade de adaptação ao longo do tempo para irmos conseguir lidando com aquilo que vai surgindo. pois, porque, por exemplo, a nível de competição e regeneração, o local está a regenerar sozinho. E nós não pusemos, por exemplo, na parte sem remoção de sedimento, nós não pusemos plantas, aquilo está simplesmente a crescer sozinho. Aquilo tudo, principalmente, por exemplo, as silvas ajudaram ali a competir com a falópia, que poderia crescer, mas depois agora, a nível de herbáceas, aquilo está a crescer naturalmente e não se vê a falópia. Neste momento nós estamos a monitorizar, agora já fazemos 2 em 2 semanas a monitorização e não temos tido indivíduos. Já ao longo desde janeiro até agora não temos tido indivíduos. Agora temos que continuar porque é a época de rebentar. Ela está de volta. Exatamente, mas para já ainda não encontramos nenhum indivíduo, por isso esperamos não encontrar. Por isso, se calhar, esse método ainda também temos que fazer os cálculos. Como é que fazemos agora os cálculos a nível orçamental para ver se realmente compensa. Mas Ui. sim, é isso que nós temos que ver. Desculpem, cliquei no link e estava com som. Ok, eu acho que não tinha aqui mais nenhuma pergunta. Eu também sou fã das silvas, como vocês. Acho que depois precisamos lidar com elas em alguma fase, mas enquanto elas Sim. puderem ser nossas aliadas, eu acho que as devemos aproveitar. Mas pelo que eu tenho visto no terreno, elas ajudam bastante contra a Elas são, falópia. apesar de tudo, Muito. elas são mais fáceis de lidar do que a falópia. Sim. Ok, não sei se há mais alguma questão, queria fazer comentário, partilha. Eu queria fazer uma pergunta à Ana, que era perceber essa parcela onde fizerem os testes, os vários ensaios, era uma zona plana à beira do Mistral, não era numa zona ripária, pois não? Era uma área plana. Era uma área plana, mas era Ok. muito próximo, era cerca de 100 metros do rio. Era muito próximo ao rio, era o Rio Ave. Só que nós escolhemos aquela área em particular por causa das máquinas e é fácil acesso e também para a experiência. Mas era perto do rio, é uma zona úmida. Ok. As E celas que quando, e vocês quando usaram também fizerem podem ser diferentes. e quando Só que não fizerem é. a remoção e quando fizerem a remoção da planta, não é, da parte dos sedimentos, fizeram primeiro um corte das hastes, foi, e depois tiraram a parte radicular ou a parte radicular conjunto Não, primeiro cortamos a parte com o superficial e solo, foi depois o isso? Primeiro solo. cortarem as hastes ou não? Sim, primeira parte Então das hastes cortaram e primeiro as superficial. hastes, não é? E depois é que fizerem a remoção dos rizomas conjuntamente com o solo e fizerem alguma crivagem do solo para reduzir depois o ensacamento ou não fizerem nenhuma crivagem Não, eu para por separar acaso. a biomassa verde do. É? Não, eu por acaso até gostava de ter feito a crivagem, que era também para reduzir a nível de sedimentação e volume, Exatamente. mas não deu, não foi possível. Quando lidamos com técnicos, é muito complicado essa parte, não foi possível na experiência fazer isso. Mas era uma sugestão e era algo que nós até gostávamos de ter feito. Reduz bastante o volume. Reduz o volume e mesmo a planta fica depois sem substrato e acabaria também o tempo, se calhar, de Exato, reduzir o tempo em que ela teria que ficar ensacada, não é? exato. Ok. E às vezes as plantas sozinhas secam mais rapidamente. Eu já tive falópias que apanhei a secar aqui na varanda
só em pequena quantidade para ver o que é que acontecia, e ao fim de algumas semanas elas estão completamente secas e começam a desfazer-se e a partir-se. Elas não vivem para sempre, elas têm que ter alguma coisa que lhes dê essa possibilidade. E se nós as conseguirmos secar muito bem, temos que ver, consoante os contextos, o que é possível para conseguirmos produzir a biomassa que temos que lidar. Eu falo isto porque eu tirei uma vez um rizoma de uma planta e pus num vaso, nem enterrei no solo e deixei dentro de uma estufa. E não sei se ali o material do Lessa é mais resistente e levei um ano com aquilo e ela depois por fim Eu pus emitiu em umas cima folhinhas e eu do disse, bem, pavimento, isto não sem está a correr nada. bem. Eu não pus absolutamente nada. Ela Pois, por estava isso é em cima do que pavimento seco, sem água, sem terra, sem nada que lhe desse hipótese de viver. Estava sacudida. Ok? Já passamos a nossa hora, uns 6 minutos, mas se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, é bem-vindo, se não, damos por encerrada a sessão. A sessão está a ser gravada, portanto vai ficar disponível online. Se alguém quiser depois ter acesso, fica em princípio no YouTube das invasoras.pt. eu queria só perguntar à Ana se o sítio onde eu fiz os ensaios, se posso visitar, se é aberto, se não é, e se posso visitar, uma vez que gostava de ver a parte do desenvolvimento radicular aí da área de onde foi aplicada a Estela, Claro, para ver se é é só entrar parecido o que eu connosco. tenho, como é que está. Sim, 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 é só também entrar connosco e eu consigo lá. Podes fazer, Eu vou ao local, é só entrar em ok, contato pronto, então connosco e vamos ao local. brevemente então falo contigo para visitar o local e para ver como é que, algumas diferenças. Ok, Pronto, ok. obrigada. Ok, teremos uma excursão. Acho que sim, temos que marcar o trabalho para irmos visitar os locais uns dos outros. Ok, muito obrigada a todos e todas. Espero que tenha ficado mais um alerta sobre esta espécie e que continuemos a arranjar formas de lidar com ela melhor. Deixo o convite para quem quiser participar na Semana sobre Espécies Invasoras que está a decorrer e que tem ainda muitas, muitas atividades para acontecer. Vou deixar, aliás, aqui o link para quem não conhecer. Ok? E estamos por encerrar esta sessão. Muito obrigada a todos e todas. Boa tarde. Obrigada.